Olá, graça e paz. Alguns minutos para Deus. Os nossos momentos alegres da semana, onde nós vamos nos alimentar com a palavra de Deus. Vamos ver o que é que tem no menu de hoje, né? O que é que o Deus Todo-Poderoso traz para nós pelo seu Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui. Página da Bíblia. Vamos ler aqui o que é que Deus tem para nós hoje, para nossa alimentação. Temos aqui Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26. Vamos ler aqui a partir do versículo 9, ok? Atos 26, a partir do versículo 9, que nos diz assim: Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Interessante, né? Quem será essa pessoa que está confessando aqui, declarando, né, publicamente, para quem quiser ler, que ele perseguiu cristãos, que ele os colocou na prisão, e que quando ele diz aqui, e que quando os matavam, quando matava cristão, ele dava o seu voto contra os cristãos, aprovava que se matava os cristãos, e ele termina dizendo que ele castigou muitas vezes e perseguiu, né, até em outras cidades, até onde não precisava perseguir, ele perseguiu essas pessoas. Você sabe quem é essa pessoa? Que confessa aqui publicamente que fez todo este mal contra os cristãos? É aquele que dá nome à nossa cidade, né? É um homem que se tornou tão conhecido no mundo inteiro que uma das maiores metrópoles do mundo recebe o seu nome: São Paulo. Quem está dizendo aqui que perseguia os cristãos, que aprovava que os matassem, que os perseguia até sem necessidade, e ele diz aqui: havia recebido o poder dos principais dos sacerdotes. Os sacerdotes, os religiosos da época, haviam dado cartas de autorização para que ele perseguisse e matasse os cristãos. Este é o apóstolo Paulo. Que o Espírito Santo nos revele o que quer de nós nessa noite com esta palavra. E o Senhor me mostra você. Você que está aí do outro lado da tela. Você que atualmente critica, zomba, não entende, escarnece daquele que é cristão e daquele que segue o evangelho. Você que diz que tudo isso que eu estou fazendo aqui é uma grande bobagem, é com você mesmo que Deus quer falar nesta noite. A partir desta passagem bíblica de Atos 26, versículo 9 em diante, Deus está informando para você nessa noite que você não é o primeiro e nem o último homem na terra que zomba, que escarnece, que fala daquilo que não entende, e depois Deus coloca o dedinho dele sobre a sua vida e você se torna um cristão. Isso aconteceu comigo também. Senhor Antônio Cândido
namorava com a filha dele, e ele me evangelizava, e um dia eu, Tercival Campestre Barbosa, disse para o senhor Antônio Cândido: pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque eu nunca vou ser crente. E o senhor Antônio Cândido me respondeu: um dia você vai ser crente, porque o meu Deus está me dizendo que antes de eu fechar os meus olhos para essa terra, eu vou te ver sentado ao meu lado, dentro da congregação cristã. E assim foi que, depenado da minha arrogância e da minha ignorância, no dia 23 de abril de 1978, lá estava eu, descendo as águas do Santo Batismo, na Congregação Cristã do Brasil, do Brás. Passamos mais de 30 anos servindo a Deus juntos, cumprindo aquilo que Deus havia prometido. Há 6 anos atrás, em 2018, o senhor Antônio Cândido fechou os olhos para essa terra, mas a palavra de Deus se cumpriu na íntegra. Antes de ele fechar os olhos para essa terra, ele viu o arrogante, o presunçoso, o ignorante Tercival convertido ao Evangelho de Jesus. Deus colocou você hoje para ouvir estas palavras porque você é o próximo. Você é o próximo, que pode espernear como você quiser, mas se o teu nome está no livro da vida, você é o próximo. O mesmo Deus que converteu a Paulo, que converteu Antônio Cândido, que converteu a Tercival, vai converter você também, e você é o próximo, apesar de toda a sua arrogância no momento presente, ok? Você está pensando assim, que nada, e cadê o meu livre-arbítrio? Você já ouviu falar que o direito de uma pessoa termina quando começa o direito de outra pessoa? Não é assim que o papai, a mamãe, o professor nos educa? O seu direito termina quando começa o direito de outra pessoa, não é assim? Pois deixa eu te esclarecer uma coisa. O direito à liberdade do ser humano, ele termina quando começa o direito de Deus ser soberano. A palavra livre-arbítrio não existe na Bíblia, sabia? Pode procurar aí no Google. A palavra livre-arbítrio não existe na Bíblia. Se o homem tivesse livre-arbítrio para agir do jeito que ele bem entende, ele não poderia ser levado a juízo. Como é que Deus fala assim, faça o que quiseres, pois é tudo da lei, e depois eu vou te julgar e vou te condenar? Não, não existe livre-arbítrio, por isso é que nós somos julgados por desobediência. Não existe a palavra livre-arbítrio escrita na Bíblia, isso é uma invenção dos homens. O nosso direito de ir e vir termina quando começa o direito de Deus de ser soberano sobre todas as coisas. Se você acha que é loucura o que eu estou dizendo, leia a Bíblia e veja o que aconteceu com Jonas. Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele quis ir para Tarsis. Vai lá e lê a Bíblia, veja o que aconteceu. Veja onde é que Jonas foi parar. Se ele foi parar onde ele queria ou onde o Deus Todo-Poderoso queria que ele estivesse. O próprio apóstolo Paulo. Esse Paulo aqui que disse que perseguia cristãos e matava cristãos, leia, está nesse mesmo capítulo aqui de Atos 26. Leia o capítulo todo para você ver o que aconteceu com ele. Ele estava no seu cavalo. Já ouviu a expressão caiu do cavalo? Ah, o fulano de tal caiu do cavalo. É daqui desse Atos 26 que surgiu essa expressão. O apóstolo Paulo estava todo imponente em cima do seu cavalo. Brilhou uma luz fantástica. O Cristo já havia sido crucificado, morto, sepultado, e o Cristo já havia ressuscitado nesse momento. O apóstolo Paulo nunca conheceu o Cristo pessoalmente, fisicamente, né? O Cristo já havia ressuscitado e Paulo estava perseguindo cristãos e matando cristãos e fazendo zoeira, não é? E o Cristo ressurreto, na forma de luz intensa, apareceu diante do cavalo do Paulo e o Paulo caiu do cavalo. Como Tercival caiu do cavalo, eu caí do cavalo. Eu falei que nunca ia ser crente, hoje eu estou aqui pregando no Evangelho. Jesus ressurreto disse para Paulo, dura coisa será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão é um chicote que tem umas pontas de ferro e quando bate nas costas do sujeito, corta tudo. Dura coisa será para ti recalcitrar contra os aguilhões.
Paulo caiu do cavalo, eu caí do cavalo, né? Tive que engolir as minhas palavras de prepotência quando eu disse que nunca ia ser cristão. E você é o próximo. Se você acha que o homem tem livre-arbítrio, então explique isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele queria ir para Damasco, no seu cavalo poderoso, e perseguir cristãos. Jonas queria ir para Tarsis, não queria ir para Nínive. Foi para onde Deus quis. Existe uma passagem bíblica no Salmo 139. Salmo 139 diz o seguinte: se eu fizer a minha cama nos céus, ali tu estás. E se eu me esconder e fizer a cama no mais profundo do abismo, ali tu estás também. Não é verdade? Jesus disse, nós vamos colocar os versículos aqui para vocês, não é? Jesus disse, não me escolhestes a mim, eu é que escolhi a vós. Ele diz isso para os 12 discípulos. Não escolhestes a mim, eu é que escolhi a vós. E nessa noite, meu querido, você é o próximo. Existem tantas e bilhões de mensagens para serem vistas na internet, e você veio parar aqui diante dessa pregação, porque você é o próximo. Assim como Deus determinou que Paulo seria seu seguidor, assim como determinou que Tercival seria seguidor de Jesus Cristo, nessa noite ele te avisa, você é o próximo. Pode fugir para onde você quiser. Existe uma passagem na Bíblia, nós vamos colocar aqui o versículo depois na edição. Tá lá, é o rei Acabe, tá? É o rei Acabe, rei de Israel. Ele recebeu uma profecia e ele desobedeceu a profecia. A profecia dizia que ele iria morrer. Para fugir daquela profecia, o que o rei fez? O rei tirou o manto real, tirou a roupa real dele. Eu vou colocar o versículo aí para vocês. E colocou a roupa do servo, do empregado, do lacaio, não é? E se escondeu no meio da multidão na hora da guerra. Já que Deus está dizendo que hoje eu vou morrer, então eu não vou ficar aqui vestido de rei, com coroa na cabeça, com roupas reais, porque os adversários vão me achar e vão me matar. Então ele colocou uma roupa de mendigo lá, sei lá, de servo, e ficou lá no meio da batalha, escondido, né? Todo mundo procurou o rei para matar e não achou. Aí um homem o texto bíblico diz assim, que um homem, na sua simplicidade, pegou o arco e a flecha e atirou a flecha para o alto. Aonde que caiu a flecha? Em cima do rei, que estava disfarçado de empregado. Estou dizendo para você, meu querido, que a hora que Deus coloca o dedinho na sua vida e diz, você é meu, você não escapa. E o mistério é que essa soberania, essa autoridade, essa teocracia, ela não é para o seu mal, não foi para o meu mal, não foi para o mal do apóstolo Paulo. Vamos ver aqui, olha, no próprio Atos 26, tem aqui, ó, para que Paulo foi chamado? Por que o Paulo foi arrancado do cavalo? Qual era a missão de Paulo? Diz aqui no versículo 18, que Paulo seria enviado para as pessoas, não é? Como foi enviado a mim, como está sendo enviado a você agora. É uma carta do Paulo que você está lendo agora, né? Essas palavras do Paulo ficaram registradas aqui em Atos 26. Então, até hoje, o Paulo continua fazendo soldados e discípulos de Jesus Cristo através das suas cartas. Aleluia! Até hoje ele continua obedecendo. Ele é pó hoje, né? Ele é pó. Paulo é pó, aguardando a ressurreição. Mas até hoje o ministério de Paulo continua fazendo discípulos no mundo todo. E aqui, Deus explicou para Paulo qual seria a missão dele. Diz assim, ó, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, Jesus está dizendo. Para que Paulo foi chamado? Para que ele foi arrancado do cavalo? Para que ele se tornou apóstolo? Para lhes abrires os olhos. Você está cego hoje para as verdades do evangelho, como eu estava e como Paulo estava, ok? Repito, você não é o primeiro nem o último que zomba, escarnece, não entende e depois então se converte ao evangelho de Jesus Cristo e passa a amar a Jesus
E eu te digo, e passa a pregar o evangelho de Jesus e a abrir os olhos de outras pessoas, porque é assim que o evangelho de Jesus se espalha, se espalhou e continuará se espalhando pela terra até o dia do juízo final. Com Jesus convertendo os teimosos, os orgulhosos e os trazendo para serem seus soldados. E o grande mistério é que depois que Deus coloca a mão e te obriga a fazer a vontade dele, você se torna imensamente feliz. Porque você o estava negando apenas por ignorância, porque os seus olhos estavam fechados por Satanás, conforme explica aqui nessa palavra. E você está ouvindo aí essa palavra e você está dizendo assim, mas a minha situação é outra. Eu já conheci o evangelho, mas eu errei, eu pequei, eu me afastei, eu cometi pecados gravíssimos. Então, para mim, agora não tem mais jeito. Meu querido, entenda uma coisa. O filho pródigo não é vizinho pródigo. Não é turista pródigo. O filho pródigo é filho. Você acha que porque você se batizou, né, você já conhece o evangelho e você errou, você escapou, né, da potente mão de Deus? Não. O apóstolo Paulo também era religioso. Nós não lemos aqui que ele tinha a carta dos sacerdotes? Então o apóstolo Paulo era um religioso, só que ele ainda não tinha entendido uma série de coisas. E você sim, já foi batizado, depois você fez um monte de besteira, porque você ainda não tinha entendido uma série de coisas. Ainda não tinha o clarão de Jesus, ainda não tinha brilhado na sua frente, né? Então você cometeu um monte de erros aí. Mas entenda o que eu estou dizendo. O filho pródigo é filho. Você só é filho depois que você se batiza. Quando você lê a palavra do filho pródigo, é para você entender que era um cara que, trazendo para a nossa linguagem de hoje, era um irmão de fé, batizado, aleluia, glória a Deus, era um irmão. Ele era filho do pai. Não era o vizinho, não era o vizinho pródigo, era filho. Então, se você se fez filho através do batismo, através da conversão, e se você saiu e gastou o seu dinheiro com as prostitutas e com os porcos, você é filho. E o pai te espera de braços abertos. E você não escapa. Pode se vestir de mendigo. Pode entrar lá no meio da Cracolândia. Todo sujo, todo enlameado. A flecha do amor de Deus te acha lá e te traz para cá. Você é o próximo. A paz do Senhor, meu irmão. A paz de Deus, meu querido. Graça e paz. Seja bem-vindo à família de Jesus.